pessoal da tarde é mais animado que o pessoal da manhã. Meu nome é Sérgio Silva e hoje eu vim aqui para falar para vocês a respeito de saúde. Na verdade, o meu objetivo é tentar fazer uma breve reflexão a respeito do estilo de vida que a gente leva hoje e se esse estilo de vida é um estilo de vida prejudicial à saúde ou não, se ele favorece a nossa saúde ou não, como ele afeta. Então, para a gente falar desse tema, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é ter saúde, o que significa ter saúde nos dias de hoje. Essa pergunta é importante porque para muitas pessoas ter saúde significa não estar doente. Isso não é uma verdade. Ter saúde é muito mais do que isso. E eu vou contar uma história minha que exemplifica essa situação. Eu sou atleta livre e pratico musculação há mais de 20 anos. E durante esses anos, muitas pessoas me procuram pedindo dicas a respeito do que deve comer, de como ela deve praticar exercício, mas sempre com foco no corpo, com foco de ficar bonita, de se sentir melhor no aspecto visual. Ninguém nunca me procurou muito assim preocupado com a saúde. E eu pude perceber duas grandes convicções equivocadas que as pessoas têm a respeito desse assunto. A primeira é comer pouco é sinônimo de emagrecer. E isso não é verdade. Porque se fosse verdade, muitas pessoas que comem uma colher de arroz e uma alface seriam magras. Não é verdade. Pode ser que sim, pode ser que não. O problema de pensar assim é que as pessoas focam toda a sua energia na ideia de querer ficar magra e esquece de outros aspectos que são também importantes para que ela possa ter saúde de uma maneira geral. Um outro ponto muito importante que eu quero compartilhar com vocês é a gente meio que inconscientemente a gente associa a imagem de uma pessoa bonita à saúde. Então quando a gente vê alguém bonito, malhado, malhada, a gente já imagina que essa pessoa é saudável. E isso não é uma verdade absoluta também. O que faz com que as pessoas também tenham o equívoco de sempre procurar estar assim e não cuidar da saúde. E eu sou um exemplo. Durante algum tempo, eu só me dedicava à academia, a fazer dieta e eu me sentia uma pessoa saudável. Mas eu passei por um período de constantes problemas de saúde. Eu estava sempre indo no médico, estava sempre indo no pronto-socorro. Era problema de virose constante. Não sei se vocês também passam por isso. Ou é virose, gripe, resfriado, dor de cabeça, dor de garganta, dor aqui, dor acolá. Nada disso, gente, nada disso, nenhum tipo de dor, resfriado, nada disso é normal. Tudo isso são coisas anormais. O estado natural do ser humano é a saúde. Mas como todo mundo vive assim, eu achava que isso era normal. Bom, e fora isso, eu tive problemas de quê? Eu tive problemas de depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Isso realmente me atrapalhou muito. Depois que eu consegui me recuperar, eu fui tentar entender um pouco melhor, eu vi que minha vida realmente estava em desequilíbrio. Eu estava focando muito no aspecto visual. Eu pude ter a primeira grande conclusão minha, que o que importa não são os quilos que você perde, mas sim a qualidade de vida que você ganha. Então a gente tem que investir em qualidade de vida. O nosso foco tem que ser qualidade de vida. Quanto mais qualidade de vida, mais saúde a gente tem. Quanto mais saúde a gente tem, melhor apto a gente está para executar as nossas funções e conseguir aquilo que a gente quer. Então, refletindo de novo, o que é ter saúde? Segundo a Organização Mundial da Saúde, saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social. Não apenas a ausência de doença. Eu acrescentaria também nessa definição a parte espiritual. Porque se uma pessoa não está bem espiritualmente, provavelmente ela não vai estar bem mentalmente e, consequentemente, vai afetar o físico dela. Então, diante dessa definição que eu trouxe aqui, vocês todos estão vendo, a gente pode pensar o seguinte: para a gente ter saúde, a gente tem que ter a vida equilibrada. E será que a nossa vida é equilibrada? Será que hoje em dia a gente tem uma vida equilibrada? Vamos então analisar
eu fiz um slide para a gente poder analisar junto como que é a nossa rotina, tá? A rotina de uma família no dia de hoje é diferente da rotina de uma família de uma ou duas gerações atrás. Com certeza, a sua avó não comia um fast food. Com certeza, a sua avó não pegava tanta escada rolante, tanto elevador. Com certeza, eles dormiam mais cedo. Era muito mais comum a família estar junta, jantar junto. A mãe cozinhava, você comia comida de verdade. Hoje, grande parte da comida que a gente ingere não é comida de verdade, é produto alimentício. E mais uma série de outras coisas. Até o papel das pessoas na família mudou um pouco. Por exemplo, se você é mulher, estou vendo que tem bastante mulher aqui, você provavelmente tem dupla jornada. Você trabalha, chega em casa e ainda cuida da casa e cuida dos filhos. Quando você vai ver, já passou o dia está acabando e você não fez nada para você. E assim a gente vai deixando a vida nos levar. Mas se você também é homem, você também tem uma vida puxada, porque você tem que trabalhar e você tem que produzir muito. Hoje a palavra-chave é produtividade. Todos nós temos que produzir o tempo todo. Se alguém ficar parado sem fazer nada, ela é taxada de inútil. E hoje o homem também ajuda muito a mulher em casa e ajuda muito a cuidar dos filhos. Também o papel do homem está mudando. Se você é jovem, você também tem uma vida corrida. E eu vou contar da minha experiência. Minha experiência, eu acordava às 6 horas da manhã para ir trabalhar, tinha que trabalhar, tinha que estar atento no trabalho, produzir. E à noite eu tinha que ir para a faculdade, tinha que estar bem ainda, disposto para prestar atenção na aula, e o máximo possível, porque eu não tinha tempo depois para poder ficar estudando. Eu tinha que aprender ali na sala de aula. E aí eu saía da faculdade às 11 horas da noite, chegava em casa meia-noite e pouco, meia-noite mais ou menos, e ia dormir mais ou menos 1 hora da manhã. E essa foi a minha rotina durante 4 anos. Resultado disso, eu fiquei 10 quilos acima do meu peso. Bom, não sei se também já aconteceu com vocês, de alguém falar o seguinte: eu não vou almoçar com vocês hoje, pessoal, porque eu tenho trabalho para entregar. Ou então alguém comentar que passou a noite em claro, trabalhando no projeto porque tinha prazo para entregar. Ou então alguém falar o seguinte: chego em casa cansado, não tenho pique para fazer mais nada. Eu janto, sento no sofá, começo a assistir televisão e acabo dormindo. E só acordo no dia seguinte. E existe ainda algumas pessoas que eu já ouvi dizer que elas dizem o seguinte: eu não tenho tempo para ficar doente. Elas estão tão focadas no trabalho, a vida delas é tão trabalho, ou a rotina dela, ela está tão focada na rotina dela, nas tarefas, e não nela, e não cuidar dela, que ela falou: não tenho tempo para ficar doente. Tem uma frase muito interessante que eu quis trazer para vocês, que diz o seguinte: se a gente não arranjar tempo para cuidar da nossa saúde, a gente vai ter que arranjar tempo para cuidar da doença no futuro. Então, quais são as consequências desse estilo de vida que a gente está deixando levar a gente? Muitas vezes a gente está sendo passivo nisso e a gente não está realmente tentando tomar as rédeas da nossa vida. As estatísticas já mostram isso, mas nem precisaria de estatística. Segundo o Ministério da Saúde, 52,5% das pessoas estão acima do peso. Destas, mais de 17% são obesas. Segundo o Ministério da Saúde também, aumentou em 40% o número de casos de diabetes nos últimos 3 anos. O slide está 6 anos, mas está errado. Em 3 anos, aumentou o número de diabetes em 40%. Tem uma outra estatística também que saiu do Estadão que diz que é o seguinte: triplicou em 10 vezes o número triplicou em 10 anos o número de pessoas
que o número de mortes causadas por doenças ligadas diretamente à obesidade triplicou em 10 anos o número de mortes. Então a gente já começa a colher os frutos desse estilo de vida que a gente leva hoje. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ela já reconhece a obesidade como um dos maiores problemas de saúde pública do mundo. Os Estados Unidos vivem hoje um dos maiores problemas de saúde pública. A obesidade é considerada como epidemia. É uma das doenças que mais matam por causas indiretas e diretas. Bom, diante desse cenário todo, eu quis mostrar para vocês o como a gente vive e quais as consequências do que pode acontecer se a gente não começar a se cuidar e não começar a refletir sobre isso. Mas eu quis trazer também um exercício simples para que a gente possa fazer, entender como que a gente pode mudar. Então, para a gente poder mudar, o primeiro passo que a gente precisa fazer é ter informação e conscientização, que é isso que a gente está fazendo aqui hoje, que é muito importante. Mas isso não pode parar aqui. Depende de cada um de vocês, depois continuar esse processo, se conscientizar e procurar entender o que está acontecendo. Talvez isso não esteja afetando tanto a sua vida hoje, ou talvez você não esteja percebendo o quanto está afetando. Mas com certeza as nossas crianças, a próxima geração que nascer, eu tenho um estudo que mostra que a próxima geração de crianças, elas vão alcançar as crianças dos Estados Unidos em termos de obesidade e de doenças. Depois que você tiver a informação, você tem que buscar a motivação. A motivação é um ponto muito importante, mas que muitas pessoas, muitos coaches, acabam esquecendo de falar sobre isso. Porque a gente vive numa rotina, a gente tem um comportamento que ele virou um hábito, então a gente vive no automático. A gente faz praticamente quase tudo no piloto automático. Quando a gente precisa desviar o caminho para um comportamento novo, a gente tem que exigir um grande esforço do cérebro. É mais ou menos como aprender a dirigir para quem não sabe ainda. Você tem um grande esforço inicial. Só que isso, você precisa de uma motivação muito grande para você mudar o seu comportamento. Então você precisa buscar quais são os motivos que vão fazer você agir em direção a esse novo comportamento, esse novo hábito. Depois disso, você tem que planejar a sua mudança. Eu falo planejar porque também eu percebi muito o seguinte: as pessoas, elas resolvem que precisam, eu tenho que entrar na academia. Vai lá e se matriculou na academia. Só que ela esqueceu que aquele mês é um mês que tem muito feriado. E aí, emendou o feriado, ela vem fazer, ela até começou a fazer, mas emendou o feriado, ela pega e já não vai mais. Ou se ela vai, daqui a um mês ela vai fazer uma viagem, ou se é uma época de muitas festas que ela tem muitos compromissos. Então a mudança ela tem que ser planejada como ela vai ser inserida dentro do seu contexto, porque muitas vezes também afeta outras pessoas que estão ligadas a você. Você tem que rever a agenda das pessoas para você poder conseguir mudar. E o último passo é mudar. O mudar, as pessoas falam assim: mas agora eu vou ter que começar então a fazer atividade física pelo resto da minha vida. Estou falando de atividade física, mas poderia ser outra coisa. Por exemplo, eu vou ter que começar então a acordar mais cedo agora. Eu não gosto, eu gosto de acordar mais tarde. Mas acordar mais tarde não está sendo bom para mim, porque eu acordo atrasado, eu saio correndo, e aí eu fico estressado no trabalho. Então, eu tenho que acordar mais cedo. Só que isso vai ser, para você, vai exigir uma disciplina só enquanto você estiver exercitando esse novo hábito. Quando esse comportamento se tornar um hábito, você não tem mais esforço nenhum. Então, as pessoas me perguntam: como que você consegue, durante tanto tempo, fazer a mesma coisa, comer de certinho? Eu falo: eu não tenho esforço nenhum para fazer isso. Para mim é natural, para mim já virou natural. Mas no começo exige um grande esforço, sim. Eu sempre comparo. É como um avião que vai levantar voo. No começo ele usa grande parte da energia dele, mas depois que ele levantar voo, ele vai tranquilo, ele já não gasta tanta energia. E assim a gente também, quando a gente vai mudar. E eu tenho um exercício aqui que eu trouxe. São 4 perguntas que a Paula vai mandar por e-mail para vocês fazerem depois, para vocês refletirem, e é um exercício para vocês, para quem quiser fazer. São 4 perguntas para ajudar a gente a agir, para a gente começar a mudar alguma coisa. Mas calma aí, que não vai ser nada tão impactante assim.
A primeira coisa que a gente tem que fazer é refletir sobre o que a gente faz ou deixa de fazer que atrapalha a nossa saúde hoje. Então a gente vai listar pelo menos 5 coisas que a gente faz ou deixa de fazer e que atrapalham a nossa saúde hoje. Depois que a gente conseguir refletir sobre isso, a gente vai fazer o quê? Dessas 5 coisas, quais eu estou motivadas, né? Quais eu estou disposto a mudar? O que eu quero mudar? Eu estou a começar a mudar no prazo de 6 meses. Então daqui a 2 meses acho que eu vou começar a fazer inglês, vou começar a fazer um curso que eu gosto, eu estou disposto a mudar. Você escreve essas coisas. E dessas coisas que você está disposto a mudar, talvez a médio prazo, você vai escolher aquela que é a mais fácil, mas que você já pode mudar logo. Porque a mudança ela tem que ser feita pela coisa mais simples. Se a gente começa, uma pessoa que tem um estilo de vida, vive numa rotina, come de um jeito, ela vai na nutricionista, a nutricionista muda totalmente a alimentação dela, ela tenta um pouco, mas ela não consegue seguir durante muito tempo. Porque, na verdade, a força de vontade é um recurso escasso. O cérebro tem uma hora que acaba a força de vontade. Então muitas pessoas não conseguem. 95% das pessoas que fazem uma dieta radical voltam ao peso.